Bem, pessoal, dando continuidade ainda com o exemplo de força centrípeta, o que nós iremos fazer agora é estudar a elevação de curvas, porque vocês devem ter reparado que algumas estradas, as curvas elas têm uma dada elevação e isso tem um motivo muito simples, é para garantir a segurança dos condutores. O que nós iremos fazer aqui? Outra coisa interessante é que isso pode ser constatado quando você vê aquelas corridas de NASCAR, né? NASCAR é a modalidade em que ou Fórmula Indy, que os circuitos são ovais e que o condutor ele faz as curvas com uma determinada elevação. E na televisão parece que aquela elevação é pequena, mas aquela elevação é grande. Você não consegue subir naquela curva como você está subindo uma rua íngreme, tá? A elevação é maior que uma rua íngreme. Você vai subir só de gatinho, ou agachado, sei lá. Mas em pé eu garanto para você que você não consegue nem subir nem descer aquela curva. Então aquela curva ali é para garantir a segurança do condutor e que o condutor ele possa fazer aquela curva na maior velocidade possível, tá bom? Então o objetivo desse exercício é justamente isso, relacionar a velocidade da curva com o raio. O que acontece se por uma dada curva com θ constante, se eu aumento a velocidade e se eu diminuo? O que vai acontecer com o raio da minha trajetória, tá bem? É bem simples, isso eu acho que já ficou claro para vocês. Mas é óbvio que eu tenho que demonstrar, né? Claro que se você aumenta uma velocidade, o raio aumenta, e se você diminui a velocidade, o raio irá diminuir, né? Não faz sentido outra coisa dentro da nossa concepção, né? Dentro da nossa percepção. Então é isso que nós iremos fazer. Então, obviamente que eu vou estudar esse problema em uma abordagem das leis de Newton. Então aqui eu tenho dois desenhos que eu já me adiantei aqui e fiz, que é o carro fazendo a curva com velocidade constante e a força centrípeta, né? Já que o movimento é circular uniforme, a força resultante é centrípeta. Por outro lado aqui eu tenho um corte transversal em que eu tenho a inclinação da curva e o carro. E aqui é o ponto que nós precisamos estudar para interpretar quais são as forças que atuam sobre o meu carro. Então eu tenho a força gravitacional, que é o peso. O peso, obviamente que ele puxa, né, para o centro da Terra, é uma força que atua nos puxando para o centro da Terra. Só que o carro ele está apoiado. Se ele está apoiado, eu tenho uma relação de apoio que ela sempre será perpendicular ao plano. Então, normal. Então a força de apoio é normal. E aí vocês devem estar falando, mas e a força centrípeta, professor? Óbvio que existe força centrípeta aqui. Só que a força centrípeta, ela é a soma da força peso mais a força normal. Então, a resultante desse problema ela não é nula. A resultante desse problema ela é a força centrípeta. Então, a força resultante, nesse caso aqui, ela é a soma das forças que atuam no meu sistema. Peso mais normal. E no caso aqui, a força resultante é a força centrípeta. Então, força centrípeta, ela é peso mais normal. E nós podemos constatar isso com uma certa facilidade. Percebam que eu tenho aqui, a normal que é perpendicular ao plano. Eu tenho o peso que aponta para baixo aqui. E, obviamente, aqui, quando eu somo essas duas forças, a minha resultante aqui, ela vai apontar para o centro da trajetória. Ok? Então, essa é a força centrípeta. Agora, o que eu preciso fazer é identificar onde está o meu ângulo θ. E é isso que nós iremos fazer agora, tá bem? Então, percebam aqui, que este ângulo aqui, que eu vou marcar com dois tracinhos, ele é 90 menos θ, justamente porque a soma aqui dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu tenho θ 90 menos θ e 90. Então, θ mais 90 menos θ mais 90, obviamente que dá 180. Então, agora eu vou traçar uma paralela aqui. Ao plano. Então, vocês concordam comigo aqui que esse ângulo aqui é 90 menos θ?
Ele é 90 menos θ. Então, consequentemente, se esse ângulo todo aqui é 90 graus, este ângulo aqui, em que a força-peso ele faz com a direção da força normal, ele é o ângulo θ. Então aqui, ó, eu tenho peso normal e aqui é o meu ângulo θ. Tudo bem? Então agora nós podemos avançar no nosso estudo. E para avançar no nosso estudo eu vou definir um referencial. E o meu referencial ele vai ser exatamente esse aqui, ó. O meu eixo X positivo apontando para a esquerda, e eu vou tomar isso por simplicidade, e o meu eixo Y positivo crescendo para cima, ok? Então agora o que eu irei fazer para obter as forças, o que eu irei fazer para resolver o meu problema e correlacionar a velocidade do meu carro com o raio da curva, é basicamente aplicar as leis de Newton e, para isso, eu tenho que decompor as forças que atuam no meu sistema, segundo o meu referencial aqui. Irei começar pelo meu eixo Y, que a resultante é nula. Então, em Y, o meu carro, ele não sobe nem desce. Então, eu tenho que NY menos P é igual a 0. Ok? Por que igual a 0? Porque nesse caso aqui a minha resultante é nula, tá? O carro não sobe e nem desce. Então agora nós precisamos identificar o que é o meu ângulo θ aqui com relação a essa direção aqui, que é a direção Y. E nós podemos constatar aqui, bem, eu irei fazer melhor, tá? Eu irei desenhar lá do outro lado um sistema de coordenadas com as forças que atuam no meu corpo, tá bom? Justamente para ficar mais fácil a interpretação aqui. Na verdade eu nem preciso, eu posso fazer aqui no cantinho aqui que vai ficar claro para vocês. Porque eu sei que muitos alunos têm dificuldade de interpretar essas coisas aí, tá? Então aqui, ó. Então o meu peso aqui no caso ele aponta para baixo. E a minha normal, ela é perpendicular ao plano. Lembra que eu constatei que este ângulo aqui é θ? Se esse ângulo aqui é θ, obviamente aqui que esse ângulo também é θ, tá bem? Então, o que eu tenho é que a minha componente da normal na direção Y, aqui, vai ser essa componente da minha normal, ela vai ser n cosseno de θ. Essa aqui eu vou chamar de equação 1, ok? Então agora, tomando as componentes das forças que atuam no meu sistema em X. Obviamente que em X, a resultante, ela corresponde à força centrípeta. Então em X, ó, eu tenho que decompor a minha força normal aqui. Isso aqui é o NX, isso aqui é o NY, ok? Então o NX é a força resultante e ela vai ser NX. E no caso aqui, força centrípeta é igual a N seno de θ. Essa vai ser a minha equação 2. Então o que eu irei fazer aqui? Eu dividirei a equação 1 em 2 de ambos os lados. Primeiro eu vou reescrever essa equação 2 aqui da seguinte forma, tá? N seno de θ é igual à força centrípeta, que é mv ao quadrado dividido por r, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá bem? Então essa aqui vai ser minha equação 2. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma força de um lado e uma força de outro lado. Aqui eu tenho uma força de um lado
e uma força de outro lado. Então, como o meu objetivo é relacionar a velocidade aqui com o ângulo θ, é interessante eu eliminar essa normal para interpretar melhor essa equação. E é isso que eu irei fazer agora, tá? Eu vou eliminar a normal, e para isso eu vou dividir a 1 pela 2 em ambos os lados. Então, ó, eu disse uma coisa e fiz outra, tá? Eu vou dividir a 2 pela 1 justamente porque eu quero ter uma relação tangente de θ. Então, o que eu tenho aqui é n seno θ dividido por n cosseno θ igual a mv² dividido por r sobre mg. Percebam que eu volto a ter uma relação que não depende da massa, tá? Então, o raio da trajetória do meu carro, ele não depende da massa, tá? Ele depende apenas da velocidade e do ângulo que a curva está inclinada, ok? E do raio, tá bom? Então, a velocidade, ela vai designar qual vai ser o raio da minha trajetória para um dado ângulo θ e independe da relação normal, já que não depende da massa, né? Então, agora o que eu irei fazer é melhorar a escrita dessa equação aqui. Então, seno de θ dividido por cosseno de θ é tangente de θ. Então, como o meu objetivo é ver a relação da velocidade com o ângulo θ, eu vou isolar a velocidade. Bem, como o meu objetivo é ver a relação da velocidade com o ângulo θ, eu irei isolar a velocidade. Então, nesse caso aqui, eu não preciso me preocupar com o sinal que vai estar dentro da raiz, porque este plano inclinado aqui, ele permite que eu só tenha ângulos que estarão contidos no primeiro quadrante. E isso vai de 0 até π sobre 2. Até π sobre 2, tá? Não pode ser igual a π sobre 2. Ele tem que ser menor que π sobre 2, porque no caso aqui, eu terei um infinito aqui, ok? Então, tem que ser menor que π sobre 2. Nesse caso aqui, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte situação. Se a minha velocidade aumenta, considerando um ângulo constante, obrigatoriamente o raio da minha trajetória aumenta. Então, se eu estou fazendo a curva em um dado raio e eu resolvo pisar no acelerador aumentando a velocidade, a tendência do carro é escalar o plano inclinado. Então, ele vai se afastar do centro da trajetória. Por outro lado, se eu estou fazendo a curva com um dado raio fixo, e aí eu resolvo diminuir a velocidade, eu tiro o pé do acelerador, o que vai acontecer? O meu carro ele vai descer o plano inclinado e vai se aproximar do centro da curva, tá bem? Então, esta é a relação que eu já tinha dito para vocês. Então, sempre que você vai fazer uma curva na estrada, e essa curva tem uma dada inclinação, você tem que encontrar a velocidade ideal para se fazer a curva. Ou seja, normalmente é que está na placa lá, tá bom? Porque se você entrar com uma velocidade muito grande numa curva, mesmo a curva tendo inclinação, a tendência é você ser jogado para fora da curva e provocar um acidente, ok? E do mesmo jeito, se você fizer com uma velocidade muito pequena, a tendência é que você invada a contramão. Então você tem que achar um ponto de equilíbrio na velocidade para fazer uma curva em uma estrada com uma determinada inclinação. Obviamente que no carro você tem a questão do volante, então você consegue corrigir girando o volante, ou seja, mudando o ângulo, o raio da curva, tá? Quando você gira o volante, você está ajustando o raio da curva. Então tem essa variável a mais aí que tem que ser pensada também, tá bom? Então, pessoal, finalizo por aqui os exemplos de força centrípeta. Muito obrigado.